dosou ali a qualidade que o Payet tem com a bola no umas pé. Jogadas bonitas. É algo espetacular. Mas até aquela voltinha do Zidane uma hora. Mas é o mesmo problema do Felipe Coutinho. Não tem a dinâmica. Fisicamente não dá a resposta. E tanto é que o Paiva citou. O Payet voltou a treinar bem, tá voando nos treinos de novo. Mas é porque é isso. Oscila muito pelo aspecto físico, pelo que é o futebol brasileiro. Mas o torcedor do Vasco precisa ter em mente, e isso muito claro. O Payet hoje é imprescindível para o Vasco. Mesmo como reserva, mesmo como uma alternativa ao Felipe Coutinho, não dá para abrir mão de um cara que tem essa técnica, de um cara que tem essa capacidade de servir os companheiros, de segurar a bola no momento como o Vasco estava precisando, de pressão, de uma vitória que veio na marra. Então, porque o torcedor vai olhar quanto o cara ganha e quanto está entregando em campo. Mas o Payet foi uma situação em que o Vasco precisava trazê-lo desesperadamente, não tinha qualidade técnica. Hoje, com o Felipe Coutinho, dá para falar, tem 2 caras que podem dialogar, mas só não jogam juntos porque fisicamente não estão na sua plenitude. Mas, tecnicamente, o Vasco tem só jogadores que fazem a diferença com a bola no pé, ali na frente, é só Payet e Coutinho. O Verratti é o finalizador, o Piton ajuda muito com cruzamentos, servindo como ajudou ontem, mas hoje não dá para pensar o Vasco, e até no médio prazo, sem Payet e Coutinho, porque mesmo que fisicamente estejam abaixo, é a reserva técnica do time. Mas o Coutinho está muito abaixo, hein? Não está, não? Também. Essa questão física está comprometendo, inclusive, o que ele pode oferecer tecnicamente. Mas é um dilema, né, Breler? Porque hoje, na verdade, são 2 jogadores, tem que juntar os 2 para dar um. Eles juntos comprometem um funcionamento coletivo. Sim. Não dá para pensar com os 2 juntos. E até quando tentou contra o São Paulo... Não rola. Agora a questão é dosar. Em que momento? Ontem, por exemplo, o Payet jogou muito, mas também porque jogou pouco em tempo. Uhum. Então, esse é um dilema que o Vasco precisa resolver até daqui para frente. Como é que vai montar o time para os outros anos? Já melhorou bem. Tinha uma época que só tinha Nenê dependência. Era menos do que o Vasco tem hoje. E em relação à campanha, a questão era ganhar jogo. O Vasco tinha parado de ganhar jogo. E com isso, o próprio Paiva, que era um técnico muito promissor, pintou muito bem, estava começando a ser questionado, já estava começando a envenenar o ambiente. Tirou essa pedra do caminho. Que bom que o adversário era o Cuiabá, que também tem isso. Com essa exibição com outro adversário, talvez o resultado não tivesse vindo. Uhum. Né? O Cuiabá é hoje um adversário que permite isso. Então, criou-se muito pouco, foi um jogo de uma qualidade técnica bem baixinha. Nós tivemos, dos jogos recentes, aí 2 jogos com essa qualidade técnica baixinha, Fluminense e Atlético Paranaense, também foi muito parecido. Mas o Vasco conseguiu o que precisava. Atlético Paranaense, acho que com mais chances de gol ali, finalizações. Teve essa diferença. Fábio com uma grande atuação. Teve essa diferença. Mas o torcedor... tem jogo que a gente nem viu por aí em rodadas recentes, né? Teve um jogo no final de semana aí que foi Goianiense e Cuiabá, que foi 0-0. De buscar o cabeceio, de chegar na área para tentar finalizar. Então o Coutinho não está bem, é verdade que não está bem. Ontem foi um jogo muito ruim, não só dele, como do time todo. Teve um jogo recente que ele perdeu. Lamentável. Eu discordo do Breyer quando o Breyer fala que foi uma... que ganhou na raça, falou alguma coisa nesse sentido. Na marra. Teve marra nenhuma. O Vasco não ganhou porque o adversário é muito ruim. Não precisou marrar. Se você pegar, eu estava olhando os números, me permita aqui. Após os 15 minutos do segundo tempo, o Cuiabá teve 60% de posse de bola, ganhou 56% dos duelos, recuperou 13 bolas contra 8 do Vasco, finalizou 6 vezes, o Vasco não finalizou nenhuma. Não, mas por isso que na marra, com dificuldade. Não, dificuldade sofrendo. Não teve dificuldade. A dificuldade foi do Cuiabá de acertar o gol. Porque o Vasco, a impressão que dava, ele estava ali esperando o Cuiabá empatar. Vai, joga aqui e tal. Olhava o time do adversário jogar. Não teve marra, teve um adversário que não teve competência. Mas eu concordo com ele, foi na marra por isso mesmo que você está falando. Quando você tá lá, briga, corre, disputa. Não, aí no final, são várias percepções equivocadas. Eu li algumas coisas hoje na internet. Uma, primeira vitória de Felipe Coutinho. Não, a vitória do Vasco. É a primeira vitória do Vasco com o Felipe Coutinho em campo. A mesma coisa, gente. Embora ele tenha saído, né, no segundo tempo. Mas foi uma vitória do Vasco ou não? É diferente. Nenhum jogador ganha jogo sozinho. E ele ontem colaborou muito pouco para a vitória do clube.
E outra, aí as pessoas Maradona em 86 começam a falar jogou assim, vôlei contra a o Inglaterra? Payet merece ser titular. O Payet jogou 5 minutos, aí deu 3 dribles, E saiu aplaudido pela e no jogo torcida. vira gênio. Não, mas no. E olha as A carência, atuações a do carência. Payet recentes, Mas, se arrastando em campo. mas mesmo se arrastando, mesmo sem físico nenhum, o Payet hoje não dá para abrir mão. Porque tratam o Payet como também se Mas fosse um cara qualquer. Não dá para contar com ele, porque a gente já falou aqui, você lembrou muito bem. O Vasco precisaria do Payet em forma para ser um bom parceiro do Felipe Coutinho. Falei aqui várias vezes. Agora foram botar os dois juntos. O Paiva colocou os dois juntos contra o São Paulo. Foi uma vergonha, porque os jogadores sem a bola que não participam de nada. O Payet, para voltar para marcar, é uma dificuldade incrível. Então não dá para contar. Dá para ter ele no elenco, para entrar no segundo tempo, jogar 5 minutos, prender um pouco a bola ali, dando uns dribles. Mas depois ele deu um passe para trás ali que quase entregou o ouro também. Mas botar os dois juntos para que eles conversem, Tá hoje parecendo não dá que o para Vasco fazer. perdeu o jogo. Não, o Vasco venceu. Você está exaltado. 1-0, o Vasco foi a 40 pontos, eu quero lembrar o amigo. Isso Eu é gosto dessa ótimo pro versão do Vasco. Eugênio, mais Você viu? sanguíneo. Eu gosto. Tá falando com fígado, parece. Mas olha, foi um jogo lamentável de se ver. Quem parou para ver Aí, professor. e não dormiu, terminou o jogo pensando assim, nossa, perdi tempo. Mas, no final das contas, teve um gol ali estranhíssimo, né, que a bola bateu no braço, subiu, caiu. Olha, O Moro virou, até fez o o gol gol. ele tá diminuindo. Não, foi um gol... Sim. Uma vitória Ao culposa. acaso, Fala aí, Brele, fala aí. Vitória culposa. Mas nesse caso de ontem, É a realidade. nessa situação, eu passo pano para o desempenho do time. Porque ali era um peso muito grande acumular 9 jogos sem vencer, e aí já era o Cuiabá, um adversário frágil. Se não ganha. Talvez por isso seria interessante ter tentado algo mais para ganhar, né? Não, mas ali o Vasco, Entregar a partir bola do pro Cuiabá, correu o risco até o final. A partir do momento que fez 1-0, se trancou e torcendo Em para o jogo casa. acabar logo. Com a sua torcida. E Não, fez eu- muito cedo eu esse entendo. 1-0, né? É um Contra- tempo inteiro de Contra o jogo. Bahia, por exemplo, dá para se cobrar mais, até porque o adversário é muito superior ao Cuiabá. Agora, o Vasco ontem precisava encerrar essa série e o torcedor do clube também entender o momento e saber separar as coisas. Uma coisa é o trabalho do Paiva e analisando o todo, todas as dificuldades que ele teve. Nossa, perdeu o Adson e David. São grandes craques? Não, mas para a situação eram importantes. atual, Ali, né? faziam a diferença no ataque, como opções, e estão fazendo muita falta. Outra coisa, o Paiva, se analisar o todo, ele está fazendo muito acima do esperado para esse time, Claro. para esse elenco. Claro. Continua fazendo, mesmo que o Vou time ajudar tenha você a regredido. defender com um argumento que o Abel adorou. Já vem ele. Adorou. Fala, O Eugênio. Vasco ontem, como acontece com... Soube sofrer. Não, Vem com esse não, papo. isso aí Zona- não. zona Isso eu de odeio essa expressão, sobre sofrer. Eu achei que você que tinha criado. Não, pelo contrário. Isso aí não existe. O cara é martelado. Por acaso não leva o gol, aí diz que soube sofrer. Soube sofrer não tem isso. É que ontem foi o primeiro jogo do Vasco depois da eliminação na Copa do Brasil. Ah, já É um sei. anticlímax. Porque no sábado o time estava jogando por uma vaga na final. Também. E estava vencendo o Atlético Mineiro, o poderoso Atlético Mineiro, que depois atropelou o River Plate. Estava vencendo o jogo. E aí toma aquele gol do Hulk e ali é uma ducha de água fria. Então dá para entender que o jogo de ontem talvez tenha estado na zona de influência da competição paralela, no caso a Copa do Brasil. 5 Ou dias seja, depois, já tinha até esquecido. Não esqueceu não. Porque você está num sonho, você está olhando para cima, você está olhando para um título, para uma grande final, Aí você e cai de na repente real. você cai na real. Tem que jogar com o Cuiabá. Numa quinta-feira à noite, num jogo que está todo mundo olhando para competições É, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando o Vasco e Cuiabá que aconteceu na última quinta-feira. Agora vira a chave porque o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Bahia em São Januário e a provável equipe sem o Hugo Moura e também sem o Pablo Verrete, que está suspenso. O Vasco da Gama deve vir a campo com Léo Jardim, Pumita, João Vitor, Léo e Lucas Piton. Matheus Carvalho, Forza e armando jogada Coutinho. Na direita, Jean David ou Maxime Domingues. Na esquerda, Leandrinho pode assumir a ponta esquerda no lugar de Emerson. Aí vai ficar essa dúvida se vai ser o Emerson ou o Leandrinho. E na frente,
tem a dúvida se vai ser Payet de falso 9, se vai ser o Ryan ou até mesmo a Joia GB. Pode ser o jogador que seja titular na vaga de Pablo Verratti suspenso. Já o Bahia deve vir a campo com Marcos Felipe, Santi Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba. Na volância, Caio Alexandre e Jean Lucas. E armando jogada, Cauli. Pela ponta direita, o Everton Ribeiro. Pela ponta esquerda, Tassiano. E na frente, Everaldo. É o time do Rogério Ceni que deve enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. Peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Se inscreva também, porque é muito importante para a gente alcançar a marca de 50 mil, quanto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!